Que alegria, é uma grande alegria estarmos aqui. Vocês, sem saberem, vocês são a resposta de Deus na nossa vida. São a resposta de Deus na nossa vida. Nós rezamos por quase 7 anos sem saber que o rosto de vocês era esse. Mas nós sabíamos que Deus nos daria um lugar e nos daria um povo, né? Você é a resposta dessa comunidade, você é a resposta da nossa oração. Então, é uma alegria tê-lo aqui. Porque poderiam ter muito mais pessoas aqui, amém ou não? Amém ou não, gente? Poderia ter muito mais pessoas aqui? Não. Senão você está dizendo que Deus errou. Eram essas pessoas que Ele queria que estivesse aqui. Você não está aqui por um acaso. Você não está aqui porque faltou uma pessoa e você veio no lugar. Você está aqui porque você foi escolhido por Deus. E essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa que está atrás de você, que está à sua frente, também foi escolhida por Deus para estar aqui. Era exatamente esse o número de pessoas que Deus quisesse que estivesse aqui nessa noite. Porque a nossa oração depende dessas pessoas aqui. Entende? Isso é muito sério, isso daqui. No dia 30 de setembro de 2025 já estava escrito no céu que nós estaríamos no grupo de oração Samaria, que nós estaríamos trabalhando esse encontro e que você estaria aqui. Nós que somos de lugares tão diferentes, nascemos em cidades diferentes, filhos de pais diferentes, passamos por caminhos diferentes, estamos aqui reunidos nessa noite por pura providência de Deus. Isso é uma grande graça, é ou não é verdade? É uma grande graça estarmos aqui reunidos. E nós estamos indo para o nosso último encontro dessa série chamada Queres de Verdade Ser Santo. E o tema do nosso encontro é As Águas Mais Profundas. Então nós trabalhamos durante todo esse mês, desde que nós iniciamos nosso encontro, esse livro, O Valor Divino do Humano. Se você está vindo pela primeira vez, você pode acompanhar essa nossa série pelo nosso canal no YouTube, onde todos os encontros estão lá gravados para você. Se você veio e quer acompanhar novamente, você também pode fazer isso. E nós estamos aqui trabalhando livros espirituais, é uma proposta diferente de encontro de oração. Trabalhar a leitura espiritual. Tem um livro chamado Compêndio de Teologia Ascética e Mística, que fala sobre a vida espiritual. E nesse compêndio, que é um clássico, o padre Adolfo Tanqueray vai dizer que as leituras espirituais são um dos 4 meios de santificação externos da nossa alma. Nós temos que ter desejos internos de ser santo, mas se nós não utilizamos todos os meios externos possíveis para ser santo, nós não conseguimos chegar nisso. Por exemplo, para construir essa igreja, era preciso a força de vontade dos trabalhadores que levantaram isso aqui. Mas só a força de vontade interna não era o suficiente, eles precisavam de ferramentas, é ou não é verdade? Precisaram de betoneira, precisaram de pá, precisaram de pregos, precisaram de martelo, precisaram de enxada, precisaram de um monte de coisa para levantar isso aqui. A mesma coisa, nós estamos querendo construir um edifício espiritual. A palavra de Deus vai dizer no livro de João que no céu há muitas moradas, nós estamos querendo construir a nossa morada celeste. E não tem como a gente construir isso, tal como não bastava só força de vontade para os trabalhadores levantarem isso aqui, eles precisavam de ferramentas externas a ele. Para nós construirmos nosso edifício espiritual, nós precisamos de ferramentas externas a nós. A primeira delas é a direção espiritual. Nós precisamos ter um padre que nos acompanhe e nos ensine esse caminho, que seja o nosso confessor, que conheça a nossa alma. A segunda delas são conferências espirituais, pregações, exortações, homilias. Isso que você está fazendo agora, participando, é uma conferência espiritual. Você está ouvindo alguém interpretar alguma linguagem espiritual para você. Isso é um meio de santificação externa. Também, o terceiro meio de santificação externo são as leituras espirituais. O que são as leituras espirituais? Jesus Urteaga foi um padre espanhol que viveu no século passado. Nós não conseguiríamos saber, nós não conseguiríamos ter direção espiritual com esse homem se ele não tivesse deixado escrito esse livro. Então o que é um livro? O livro é a boca de alguém que não pode mais ser aberta agora porque ele já morreu, ou porque nós não conseguimos ter contato com ele de outra maneira. Você está entendendo o que é um livro espiritual? Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo de graça, temos o Frei Gilson, temos o Padre Paulo Ricardo, mas essas pessoas, elas não são eternas, não é verdade? Essas pessoas, elas então têm um desejo tão grande de evangelizar não só essa geração, mas as gerações futuras. Então eles vão lá e escrevem livros para que as gerações futuras também possam alcançar a voz desses homens de Deus que convertem não só a nossa geração, mas querem converter todos os tempos, porque são palavras de vida eterna, são palavras que não passam. Entende a importância das leituras espirituais? Então isso aqui não é um pedaço de papel que a gente deixa lá e... Não!
é a boca de Jesus Urteaga, que por amor a Deus, por amor às almas, não se contentou em ficar só para si aquelas verdades que trazia no coração, e ele imprimiu isso para nós, isso chegou até nós. Se ele tivesse vivo, não teria como a gente ir lá na Espanha e fazer direção espiritual com ele, teria? Mas ele, por amor às almas, deixa isso aqui. Alguém que tem amor também vai lá e traduz para a nossa língua para que a gente consiga ter acesso. Isso é um livro. Entende? Isso é um livro. Então, é a terceira via de santificação externa, as leituras espirituais. E por último, a santificação das amizades. Porque é muito difícil você conseguir chegar à santidade se o seu entorno também não está buscando a mesma coisa, não é assim? É fácil você fazer dieta quando seus amigos não fazem dieta? Sim ou não? Eles querem sair para que lugar? Para lugar que come bastante, né? Se você quer parar de beber e está com amigos que bebem, é fácil você ficar perto e não conseguir beber? Sim ou não? É difícil, é ou não é verdade? Então, as nossas amizades, não é que elas nos determinam. Se você não quiser beber, se você não quiser comer, não tem problema nenhum. Mas elas nos influenciam, é ou não é verdade? Todo mundo já passou por isso aqui. Então, 4 vias de santificação, 4 meios de santificação externos. E as leituras espirituais são um deles. E nós estamos querendo trazer aqui para você tudo isso. Nós, em alguma medida, trazemos as conferências espirituais, as leituras espirituais, a santificação das amizades, quando nós estamos aqui juntos. Fomentamos vocês a procurar a direção espiritual e ter um acompanhamento. Então, o Grupo Samaria, o Encontro Samaria, a comunidade Coração do Amado quer ser para você esse lugar onde você encontra em um só lugar, tal como que num material de construção você encontra todas as ferramentas para você levantar o seu edifício nesse mundo. Nós queremos ser esse material de construção celeste para você levantar a sua casa espiritual no céu com tudo que você precisa. Amém? Então, as águas mais profundas é o tema do nosso encontro de hoje. E, como eu disse, nós faremos esse encontro em 3 partes, sendo as 2 primeiras na pregação e a última você será o protagonista. Então presta atenção, porque você hoje vai ser o protagonista. Não é o pregador hoje que é o protagonista, são vocês, certo? Então vamos lá. Só para recapitular, esse livro é um grande chacoalhão e um convite à santidade para o nosso tempo. Nós hoje somos homens tíbios, preguiçosos, espiritualmente falando, que estamos vivendo um cristianismo aburguesado, o Jesus Urteaga vai dizer. Ou seja, aquele cristianismo de só cumprir um checklist. A gente vai à missa, a gente é um bom cidadão, mas ele diz que o homem de hoje, o homem moderno, para ele não basta isso. Nós precisamos mostrar com a nossa vida que Cristo vive nesse tempo, que os cristãos desse tempo são homens de verdade. Para ser santo nesse tempo você tem que ser muito homem, tem que ser muita mulher. Para ser santo nesse tempo você tem que ter uma vida íntegra. Não dá para você ter uma vida no domingo e outra vida de segunda a sábado. Não dá para vestir a camisa da sua pastoral e do seu movimento e não conseguir viver a mesma coisa todos os dias no seu trabalho, nas suas coisas. Existe uma grande diferença entre ser católico, de querer ir lá no seu trabalho, pregar, levar a Bíblia e fazer aquilo, e você ser um testemunho vivo, porque a sua personalidade ela é tão integrada que quando você abre a boca não tem como você não falar de Jesus. Está tão impresso em você isso, que como diz São Francisco de Assis, você vai evangelizar só com a sua presença, se for necessário, você vai usar as palavras. É isso que os homens de hoje estão precisando de nós na igreja, certo? Então, essa que é a convocação que nós estamos fazendo. Será que nós queremos de verdade ser santo? Ou nós só falamos da boca para fora, ou às vezes nós até renunciamos isso. Eu não quero ser santo, não, pelo amor de Deus, eu não quero ser perfeito, não, eu não sou perfeito. Você ouve isso da boca de católico, não é verdade? Eu não sou santo para ser assim, não é, mas deveria. Deveria, porque aquele que não é santo é danado. O que é um danado? Se perdeu, foi para o inferno. Na eternidade só existe 2 coisas, aqueles que se danaram e aqueles que se salvaram e se santificaram. Se você não quer ser santo, só tem uma outra opção. Só tem 2 destinos eternos, o céu e o inferno, e nada mais. E eles existem. Tem pessoa que pensa hoje, não, o inferno é coisa do passado, é só uma coisa que inventaram lá para manipular os católicos, porque daí os católicos agora, se eu for bonzinho, eu vou para o céu, se eu sou malzinho, eu vou para o inferno, mas daí não existe, nós já superamos essa mitologia e agora nós somos avançados, evoluídos. Acredita que o boleto seu não vai vencer não, e finge lá que ele, vai acontecer isso? Não vou pagar isso aqui não, vou fingir que esse boleto não existe, seu nome vai para o Serasa mesmo assim.
Não é assim, eu não quero acreditar, o negócio não existe. Não era fácil, né? Eu não quero acreditar naquela conta, ela some? Não, ela continua existindo. E as consequências também continuam existindo. Então, é exatamente isso que nós queremos falar nesse último encontro. Para irmos às águas mais profundas, nós temos que deixar de ser mornos. Então a palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 15 e 16, é Deus falando para São João, através de São João, o seguinte: eu conheço as tuas obras, não és nem frio, nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio e nem quente, eu vou vomitar-te. Você já ouviu essa palavra? Seja frio ou quente, porque o morno Deus vomita. Vamos repetir? Seja frio ou quente, porque o morno Deus vomita. Olha que palavra forte, palavras do Senhor. Graças a Deus. É uma palavra forte que o Senhor vem nos dizer hoje. Ou seja, queres de verdade ser santo, ou você quer ser santo igual você quer guardar dinheiro, igual você quer emagrecer, igual você quer ficar forte, igual você quer ser paciente? Você quer, mas não quer. Eu quero, mas não quero. Entendeu? Então, queres de verdade ser santo. E o que nos impede de verdade de ser santo? A nossa mornidão espiritual. A gente quer, mas não quer. A gente vai na academia, você paga o mês e vai 5 dias, 10 dias. Você paga a academia e passeia 5 vezes na semana e vai 2. É ou não é verdade? Estou falando de mim também, tá? Não estou dizendo isso. Dá para ver que eu não vou para academia, né? Eu acho que está dando para ver que emagrecer eu não quero. Estou querendo ser santo. Mas emagrecer já deu para ver que eu não quero. Então, o principal pecado do nosso tempo, o Papa Pio XII vai dizer que são... Primeira coisa, o Papa Pio XII diz que o principal pecado do nosso tempo é perder a noção do pecado. O principal pecado do nosso tempo é a perda da noção do pecado. Ou seja, nada mais é pecado. Se nada mais é pecado, ninguém está errando, né? E a segunda consequência é a mornidão espiritual. Então, essa palavra de hoje, de Apocalipse, vem nos alertar sobre um dos piores pecados. Eu quero ensinar a palavra técnica para você, que se chama tibieza. Repita comigo, tibieza. Isso que é o pecado da preguiça espiritual, da mornidão espiritual. Essa é a pandemia do nosso tempo. A pandemia do nosso tempo não é o coronavírus. A pandemia do nosso tempo é a tibieza. Entendeu? Todo mundo hoje é tíbio. A maioria das pessoas são tíbias, são preguiçosas espiritualmente falando. E Santo Agostinho, que é o padroeiro dessa nossa igreja, vai dizer exatamente isso, que o morno é aquele que ele conhece a fé, ele sabe os mandamentos, ele sabe a palavra, ele sabe os sacramentos, ele sabe quais são as suas obrigações, mas ele vive como se não conhecesse. Ele não tem pegada espiritual. Ele não é um pagão declarado lá, não é um mundano declarado. Ele já não é mais aquele cara, eu era bêbado, vivia drogado, mas eu fui curado e encontrei Jesus. Ele não é mais aquele cara da descer na olaria de Deus e subir como um vaso novo. Ele não é mais esse. Só que ele também não é bom ainda. Ele já parou de fazer o mal, mas ele não começou a fazer o bem. Ele já parou de beber, mas ele ainda passa na frente do bar que ele sempre ia. Ele parou de vagabundear no mundo com mulherada, com homarada, mas ele ainda continua seguindo as pessoas, vendo qual vai ser o próximo evento. Ou seja, ele está dentro da igreja, mas mais olhando para fora para ver o que os mundanos estão fazendo do que olhando para o altar. Entendeu? Esse é o tíbio, esse é o morno. Ele não faz porque ele não pode, mas ele fala, nossa, se eu pudesse. Ele fica mais triste porque não pode do que feliz em estar aqui dentro. Está entendendo? Nossa, parece que tudo que eu gosto é pecado ou engorda. A gente fica dentro da igreja, parece que triste porque se converteu. Se eu não tivesse ouvido essa verdade a minha vida, eu podia estar lá no mundo ainda aproveitando. Isso é o tíbio. Ele não é frio porque ele não se decide ir para o mundo de verdade, mas ele não é quente, não se decide ir para a cruz de verdade. Somos nós. Isso daqui é um exame de consciência para todos nós, tá bom? Para mim, em primeiro lugar. Eu estou fazendo essas séries aqui não para vocês, estou fazendo para mim. Porque quando eu falo isso aqui, eu sou convocado a ser uma pessoa melhor. Então a mornidão para Deus, ela é pior que a frieza, porque o morno conhece o bem, mas não pratica. Ele não abandonou totalmente a fé, mas ele também não a abraça com seriedade. Você já tomou café morno? Lá no Starbucks, quem é que já foi no Starbucks? Tem café gelado, não tem? É até chique.
E tem o café quente também, não tem? Tem café morno? Porque não existe, gente, daí. Ou é frio ou é quente. E o pior é requentado, né? Esquenta, já tomou café requentado? Às vezes você fica com... Não dá vontade de jogar aquela garrafa cheia de café, você fala, não, vou esquentar no micro-ondas. Fica ruim pra caramba, né? Nós somos requentados. Vem aqui, esquenta, depois esfria. Esquenta, esfria, esquenta, esfria. O que é isso? Vamos tomar seriedade na nossa vida espiritual. E por que a tibieza, por que a preguiça espiritual, por que a mornidão espiritual, ela é tão grave assim? Nossa, Roger, mas eu já confessei um monte de coisa, eu confessei os meus piores pecados, mas preguiça espiritual aqui, quem já confessou? Quem já falou, padre, eu pequei por tibieza? Quem nem sabe que isso daí é um pecado, mas é um pecado. É um pecado tão grave porque ele é um pecado contra a falta de amor a Deus. Ou seja, nós amamos a Deus, mas amamos de modo calculista. Nós amamos de modo de entregar um salário mínimo para Deus. E como diz Santo Inácio de Loyola, a medida do amor é amar sem medida. Se eu já estou amando de modo calculista, ó Deus, eu tenho 15 minutos de oração. Entendeu? Eu tenho 15 minutos de oração. Você trate de fazer o que tem que fazer nesses 15 minutos, porque depois tem outra coisa para fazer. Que a minha agenda é apertada. É assim quando a gente se encontra com alguém que a gente ama? Você pega um amigo, uma amiga, uma pessoa que você conhece, seu compadre, sua comadre, você vai jantar na casa dele, vocês vão trocar ali histórias, conversas, intimidades. Imagina o outro fica olhando pro relógio. Ih, rapaz, tá ficando tarde, esse cara não para de falar. Você entendeu? Deus, ele é uma pessoa concreta, ele é uma pessoa real. Só que nós pensamos que ele é um velho barbudo que fica lá em cima, presenteando quem é bom e maledicendo quem é mau. Não é isso. Então a tibieza é grave porque ela nos faz sermos calculistas no amor. A gente vive de salário mínimo. Qual que é o mínimo para eu não pecar e não sair fora do estado de graça? Qual que é o mínimo que eu posso fazer? Então eu vou fazer o mínimo. Entende? Imagina, tem como você ter um casamento pautado desse jeito? Tem como? Imagina, eu vou colocar aqui, vou fazer a comida, mas só o que eu vou fazer. Eu vou lavar o banheiro uma vez na semana. Se sujar de novo, espera na outra semana. Entendeu? Eu vou dar um selinho em você, mulher, por dia. Vou te elogiar uma vez por semana. É assim que é o amor, gente? Um checklist de coisas que nós ficamos calculando para fazer? Não. Então, a tibieza é tão grave porque ela insulta a Deus naquilo que é o amor de Deus. Deus entregou a sua vida por nós, até derramar a última gota do seu sangue. Não sobrou mais nada para esse homem. Ele já não era mais um aspecto humano, ele perdeu a sua humanidade. Ele não tinha mais sangue para dar, tanto é que quando o soldado furou, saiu sangue e água junto. Sabe quando você está tão mal que, desculpa, mas você vomita, assim, chega uma hora que não tem mais nem o que vomitar de comida, que você já vomitou tudo? Já teve essa experiência? Não tinha mais nem sangue para sair desse homem, de tanto amor que ele se ofereceu por nós. E nós queremos nos oferecer calculisticamente a Deus. Isso que é o pecado de tibieza. O morno, ele se acha bom bastante, então por isso que é melhor ser frio. O frio, ele sabe que está no pecado e é mais fácil você converter uma pessoa que está no pecado, sim ou não? Ela vai lá, cai no pecado, o pecado dela gera alguma consequência, alguma desgraça, ela fica doente, alguma coisa acontece na vida dela, ela volta para a igreja. Quantas pessoas aqui não vieram para a igreja depois de ter capotado, igual São Paulo, né? Caiu do cavalo e veio para a igreja. Um monte de nós somos assim. Só que não, o morto está aqui, ele vem no encontro de oração, ele vai na missa, ele serve na igreja. Como que você fala para esse cara? Cara, se converte. Ele se torna insensível, porque ele acha que ele já é bom, ele acha que ele já está fazendo certo. Está entendendo? Isso aqui é muito grave, pessoal, essa questão da mornidão espiritual. Vou contar um testemunho para você que aconteceu comigo essa semana. Eu estava no aniversário de um filho, de um casal de amigos no final de semana, e um amigo meu, que a gente serve junto na igreja, veio me falar: nossa, Roger, então, hoje faz não sei quantos anos que o meu pai faleceu, e minha mãe veio me contar um sonho que ela teve com ele. Ela sonhou que apareceu um anjo para ela, um anjo de luz, um homem de branco, dizendo: você quer saber onde seu marido está? Ela falou: quero, ficou toda feliz. E o anjo falou: vem aqui.
e ela começou a entrar no meio de um matagal, de um lugar, chegou num lodo, sabe aquelas águas paradas, tipo um mangue? Chegou no lugar assim de água parada, estava tudo parado, uma água parada, e tinha umas pessoas dentro lá, igual o jacaré, fica só com a cabeça para fora, só com os olhinhos assim. Tinha algumas pessoas, ela reconheceu o rosto do marido dela lá dentro. E ela falou: pelo amor de Deus, deixa eu ir lá buscar ele, deixa eu chamar ele, deixa eu falar alguma coisa para ele. E o anjo falou assim para ela: não adianta você falar, ele não vai te ouvir, mas ele precisa muito das suas orações. E desapareceu esse anjo. Gente, o que eu quero dizer com isso? O mundo espiritual existe. O mundo espiritual existe. Muito provavelmente essa pessoa que servia no retiro com a gente, que trabalhava no retiro com a gente, que era um homem de Deus, que lia na missa, que servia nos retiros, servia nos nossos retiros quando a gente era do Missão Intimidade, essa pessoa está nessa situação espiritual. Está entendendo? Isso é o mundo espiritual. Então, imagina você olhar o estado dessa alma só com a cara para fora, respirando, sem poder fazer mais nada por ela. Por isso que nós precisamos rezar pelas almas do purgatório, porque elas não podem mais rezar por ela. Mas a gente nem mais acredita em purgatório. A pessoa morreu, tomou um tiro da polícia. Você vai no velório, esse nosso irmão já está no céu. O que é isso? Nós não podemos pressupor já a salvação de ninguém. Os únicos que nós temos certeza absoluta que estão no céu são os santos canonizados pela igreja. Nós temos que rezar pelos nossos entes queridos. Nós temos que nos converter em vida. Vocês estão entendendo? Isso é muito grave. A salvação não é automática, não. Jesus vai falar: o reino dos céus é dos violentos, dos que fazem violência, dos que têm pegada. O caminho e a porta são estreitas. Por que a porta é estreita? Porque é a cruz. A cruz é larga ou é estreita? Ele fala: a porta do céu é estreita, mas o caminho da perdição é largo. Então nós, meus irmãos, precisamos nos decidir, de fato, por aquilo que é certo. Tem um livro muito famoso chamado A Divina Comédia. Você já ouviu falar desse livro? De Dante Alighieri. É um grande clássico da história da humanidade. E lá ele fala a jornada de uma alma do céu, dos círculos do inferno, dos círculos do purgatório e dos círculos do céu. E Dante está conduzindo Virgílio nessa jornada, e ele passa primeiro pelos círculos do inferno. Presta atenção em mim. As crianças aqui, nós amamos as crianças, só que os adultos têm que se concentrar. Não tem como pedir atenção para as crianças, não é verdade? A criança ela pode fazer o que ela quiser. Agora os adultos têm que aprender a ter atenção aqui no que é mais importante. Então, Dante estava caminhando pelos círculos do inferno, e quando eles chegam até a porta do inferno, tem umas pessoas na porta querendo entrar, e não conseguem. E aí o Virgílio pergunta: quem que são essas pessoas aqui? E o Dante, que está fazendo aquela estrada, aquela caminhada com ele, para que ele conheça a ida até o céu, passando por todos os círculos do céu, do inferno e do purgatório, ele olha assim: essas daqui são os mornos. Mas como assim são os mornos? Essas pessoas aqui, nem no inferno elas entraram, porque também, veja gente, Deus vomita os mornos, mas Satanás também vomita os mornos. Essas pessoas não prestaram nem para ir para o inferno, porque não se escolheram deliberadamente pelo bem, mas também não se escolheram deliberadamente pelo mal. Elas são recusadas até no inferno. Não, você não presta para nada, que você também não foi mal. Você não foi bom, mas também não foi mal. Então fica aqui fora. Tentaram entrar no inferno, não conseguiram. Isso que é um morno. Ele é rejeitado pelos dois grupos. Você está entendendo? Não foi, mas também não ficou. Está em cima do muro. E muitas vezes nós somos essas pessoas. Então, isso representa: Deus vomitará os mornos. O que é o vômito? O vômito é alguma coisa que não caiu bem em nós. Precisa ser expelido, precisa ser retirado de nós. Então, é isso aí. E nós vimos no dia 7 de setembro a canonização de um jovem de 14 anos, um adolescente chamado São Carlo Acutis. E ele tem sobre isso um grande ensinamento espiritual, uma grande intuição espiritual. Ele vai dizer que, assim como um balão para voar, você precisa tirar o peso dele, uma alma para alçar voo para o céu, precisam ser retirados os pesos dela. O que ele quer dizer com isso? Para uma alma alçar voo, em busca do amor, em busca do céu, em busca dos altos cumes da santidade, ela precisa retirar sobretudo seus pecados veniais.
Como que então uma alma busca e sai dessa tibieza? Ela precisa combater não só os pecados mortais, não são aqueles pecados lá dos 10 mandamentos, não só aqueles pecados cabeludos, vamos colocar assim. A gente precisa aprender a combater os pecados veniais. Aquilo que é o pecadinho. A gente também fala, é o pecadinho de estimação. Você ouviu essa palavra? Olha que tragédia essa palavra. O que é estimação? A palavra estimação vem de estimar. Ou seja, quando nós falamos, eu tenho um pecado de estimação, nós estamos dizendo, eu estimo esse meu pecado. Isso é grave, nós não podemos estimar o pecado, porque estimar o pecado é ao mesmo tempo rejeitar Deus. Tá, entende? Eu não vou trair a minha mulher, porque isso daí é pecado. Mas eu vou ficar olhando, eu vou ficar desejando, tá entendendo? Eu vou ficar fantasiando na minha cabeça, o que é isso? Tem como eu crescer no amor à minha esposa, ficando com essa decisão dúbia? Eu não vou fazer nada, eu não vou pular cerca, mas eu também não vou ser romântico, eu não vou trazer surpresa, eu não vou entregar flores, tá entendendo? O que me faz ser um bom marido, não é não trair a minha esposa, isso daí é minha obrigação. Para ser um bom marido, eu preciso fazer coisas positivas para a minha esposa, amém ou não, gente? A mesma coisa a esposa. Para você ser uma boa esposa, você precisa fazer coisas positivas para o seu marido. E não deixar de fazer as negativas. Deixar de fazer as negativas já é a nossa obrigação, é o mínimo. Amor, me ame, eu não te traí hoje. Não. É isso que está na cabeça do católico. O católico hoje ele pensa que ser santo é não pecar. Mas ser santo é amar. A santidade não é pecar menos, mas a santidade é amar mais. E quando você começa a amar, o pecado já não é mais nenhuma questão. Sabe por que é difícil ser santo? Porque a gente está pensando mais no pecado do que no amor. Entendeu? Se eu levo flores para minha esposa uma vez na semana, se eu levo ela para jantar, se eu mando, se eu dou um beijo caloroso nela de bom dia, se eu digo o quanto ela é linda, se eu compro roupa, se eu faço isso, tem tempo de sobra para eu pensar em trair ela? Não tem, porque eu estou fazendo coisas positivas, e as coisas negativas já não entram mais em questão, porque quando você ama, você não pensa em simplesmente não fazer o mal, porque está preocupado em fazer o bem, ponto. É esse o relacionamento que Deus espera de nós. Isso que é ser uma pessoa que está indo às águas mais profundas, e não alguém morno que se contentou em não fazer o mal. Deu para entender, gente? Amém ou não? Amém. Só que é fácil fazer isso? Não é fácil fazer isso. Não são forças humanas que nos fazem fazer isso. É por isso que é preciso uma transformação espiritual de verdade. Sermos transformados espiritualmente de verdade. Então eu vou ler o último trecho do nosso livro para você. E eu vou fazer uma breve catequese sobre o Espírito Santo. E nós vamos rezar juntos, pedindo essa transformação. Porque o que transformou os apóstolos? Não foi a pregação de Jesus. Jesus pregava para uma multidão, todo mundo se silenciava, ele multiplicou pães, ele andou sobre as águas. Isso não foi o suficiente para os apóstolos. Na cruz tinha quantas pessoas? Só João, Maria, a mãe de Jesus, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Onde estava o resto dos 12? Um tinha traído Jesus, os outros 10 tinham vazado embora, só ficou um até o final. E esses caras, eles jantaram com Jesus, eles viram coisas que Jesus não contou para ninguém. Porque a palavra diz que Jesus pregava para a multidão uma coisa e explicava nas entrelinhas internamente para os apóstolos. Eles viram milagres. João vai dizer no último versículo do seu evangelho, se fosse para escrever tudo que Jesus fez com a gente, não haveriam livros para caber tudo que ele fez. Olha o que esses caras sabiam, e no final, na hora da prova, tinha quantos? Um. E eu acho que não foi porque Jesus não era um bom pregador, sim ou não? Eu acho que Jesus era um bom pregador, não era? Jesus era um profeta, não era? Jesus era um bom educador, não era? Jesus era um bom amigo, um bom pai, não era? Um bom irmão? Então eu não acho que era deficiência de Jesus, era deficiência humana. É por isso que ele falou, o que eu estou falando para vocês não vão entender agora, mas eu vou e vou enviar o Espírito Santo, e ele vos convencerá de todas as coisas. Então não basta, não tem nem como comparar o que é a minha pregação com a de Jesus. Não tem como comparar o que são as revelações que nós fazemos aqui com as de Jesus. Não é verdade? Não tem como comparar as palavras de Jesus Urteaga com de Jesus Cristo de Nazaré. Não tem como comparar. Então nós precisamos
de uma transformação interior, porque foi depois do Pentecostes que aqueles homens tíbios, preguiçosos, que negaram Jesus, que traíram Jesus, que só acreditaram em Jesus quando tocaram o dedo no seu lado aberto, essas pessoas foram transformadas em Pentecostes, e todas elas, agora sim, todas elas se transformaram em mártires, derramaram o seu sangue. Ou seja, quem faz você se transformar nesse nível é o Espírito Santo, não é uma força humana. Então nós precisamos pedir esse mesmo Pentecostes aqui. Então olha aqui que o Jesus Urteaga vai dizer. Jesus acaba de falar às turbas, ou seja, o que é turbas? Multidão. O povo fica em terra firme, mas o Senhor aos seus, aos íntimos, aos enamorados, aos homens de esperança, não os deixa entre as multidões. E no mar ouve-se a voz enérgica de Cristo: Duc in altum, mar adentro, não quero que te conformes com o que dão aos outros. Eu peço-te mais, eu te peço muito mais. Eu quero-te mais perto de mim. Podes ficar em terra firme com a multidão, mas nunca fiques na praia, ou em terra firme, ou no alto mar. Decide-te, põe os olhos em Cristo e não vaciles. Na praia, com as águas até o tornozelo, só ficam os calculistas, os que se limitaram a sorrir para a esquerda e para a direita, os que com tudo se satisfazem, os que encolhem de ombros, voltando as costas quando a igreja ou a pátria os chamam para a guerra num derradeiro apelo. Não esqueças que os da praia não só serão alvo das troças dos homens de terra firme, mas também o próprio mar os salpicará com o seu desprezo. Se és homem de mar alto, agarra com firmeza o teu leme e seja esta a tua divisa, antes morrer que voltar atrás. Ou seja, não seja esse homem que quando Jesus te chama, como chamou Pedro, vem para as águas mais profundas, você está lá com a água na canela, aí você não está nem na praia comendo camarão e não está nem no mar alto, não é verdade? Está com a água na canela, porque nós temos medo, e é normal ter medo, gente. Nós pedimos isso para o Senhor: tira o nosso medo, me tira do medo de ir até ti, só que eu não quero mais ser morno. Está entendendo isso? Ele diz em outro momento aqui, que você não se contente em ficar em terra firme e ouvir somente as histórias que as outras pessoas contam das guerras que elas batalharam, das evangelizações que elas tiveram. Esse é o nosso chamado, ir até as águas mais profundas. Só que o que fará com que a gente tenha essa coragem? Uma transformação pelo Espírito Santo, não é força humana. Você se sente fraco para conseguir isso, sim ou não? Como é que você se sente? Você é fraco. Eu sou fraco, mas o Espírito Santo se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Onde nós não conseguimos mais, o Espírito vem e consegue em nós. E é isso que nós iremos fazer agora. Amém? Então eu vou te dar uma breve catequese do Espírito Santo, para que você consiga viver esse nosso momento de efusão do Espírito Santo, aqui pedindo isso junto, que você possa tirar todos os seus preconceitos com relação ao Espírito Santo, o medo dos carismas e dos dons, e você possa se abrir a esse Espírito. Porque a ignorância nos faz se fechar, não é verdade? O preconceito faz com que a gente se feche, mas quando a gente tem um pouquinho de inteligência e conhece como que isso funciona, a gente consegue se entregar. Beleza? Então eu vou fazer essa breve catequese com você.